Trump, presidente dos Estados Unidos da América, fez um ultimato letal à Ucrânia. Ele pediu decisão até 27 de novembro sobre a proposta dos Estados Unidos da América para acabar com a guerra na Ucrânia. A Ucrânia enfrenta seu maior momento de decisão desde o início da guerra. Vamos analisar isso agora. Como já postei vídeos, vocês devem saber que os Estados Unidos da América pressionam a Ucrânia a aceitar o rascunho do plano de paz de 28 pontos para acabar com a guerra. O governo de Donald Trump está acelerando os esforços para encerrar a guerra de quase 4 anos, com o objetivo de terminar o conflito ainda este ano. O problema é que o plano de paz prevê a Ucrânia ceder territórios, então não se sabe se o país aceitará. Vamos analisar esses 28 itens e selecionar só os mais importantes. Quais são os 28 pontos do plano de paz? A Ucrânia teria que ceder Donbás e parte do sul do território à Rússia. Atualmente, o exército ucraniano tem cerca de 880 mil soldados, mas o acordo propunha reduzir esse número para 600 mil e proibia a posse de mísseis de longo alcance. Havia também a proibição da entrada da Ucrânia na OTAN, suspensão de algumas sanções à Rússia e retorno da Rússia ao G8, deixado em 2014. Nesse período, ocorreu a questão da Crimeia, e ficou aberta a discussão sobre o retorno da Rússia ao G8. Havia pontos difíceis para a Ucrânia, como tornar o russo língua oficial e dar comando à filial ucraniana das forças regulares russas. Por isso, desde cedo se analisava que a Ucrânia não aceitaria. Como a Ucrânia não queria aceitar isso, os Estados Unidos acabaram pressionando ainda mais a Ucrânia. Segundo a agência Reuters, os Estados Unidos estão pressionando fortemente, dizendo que, se a Ucrânia não aceitar o plano de paz até 27 de novembro, data estabelecida por eles, vão interromper o compartilhamento de informações militares e o fornecimento de armas no futuro. Claro, não é impossível a Ucrânia aceitar esse plano de paz. Análises apontam que, com garantias de segurança claras, a Ucrânia pode aceitar o acordo. No plano de paz que a Ucrânia recebeu atualmente, há uma expressão vaga dizendo que, caso a Rússia ataque novamente, a Ucrânia receberá garantias de segurança confiáveis. No entanto, segundo a mídia política americana Axios, o rascunho do plano de paz que eles obtiveram separadamente dizia que seriam fornecidas garantias de segurança baseadas no princípio do artigo 5º da OTAN, ajustadas para se adequarem à situação deste conflito e aos interesses dos Estados Unidos e dos aliados europeus. Ou seja, ficou definido que se a Ucrânia for atacada, a OTAN agirá. A Axios informou que, se a garantia de segurança for parecida com a defesa coletiva da OTAN, a Ucrânia pode aceitá-la. Mais detalhes só saberemos no dia 27 de novembro. Por enquanto, o rascunho que a Ucrânia recebeu trata principalmente das garantias de segurança para o país. Sob pressão dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia, principais países europeus reagiram rapidamente e mostraram grande tensão. Em especial, o plano de paz de 28 pontos apresentado pelo governo Trump provocou uma forte rejeição em vários países europeus. O governo alemão divulgou em 21 de novembro, por meio de um comunicado oficial, o conteúdo da conversa telefônica entre os líderes da Alemanha, França e Reino Unido com o presidente Zelensky. Esses líderes concordaram que o mais importante é que a Ucrânia mantenha a capacidade de conter e defender-se das forças russas. E também compartilharam a opinião de que o atual impasse na linha de frente deve ser o ponto de partida para as negociações. É uma abordagem diferente do plano de paz dos Estados Unidos da América, focado em ajuste territorial, mostrando a insatisfação europeia com o plano americano. Além disso, a reação interna da Europa, revelada pela reportagem do político dos Estados Unidos, foi ainda mais dura. Um alto funcionário de um país membro da União Europeia xingou duramente o enviado especial americano Witkoff durante a reunião. E um importante político da União Europeia chegou a dizer, de forma extrema, que Witkoff deveria procurar ajuda psiquiátrica. Consideraram a proposta dos Estados Unidos da América uma decisão unilateral que ignorou a cooperação estratégica e, na Europa, isso é visto como quebra de confiança com os americanos. Na verdade, a Europa já estava pensando em usar os ativos russos congelados por eles mesmos para apoiar a Ucrânia. Eram cerca de 206 trilhões de won. Mas, até agora, por vários problemas práticos, não conseguiram fornecer o apoio. Primeiro, se os ativos russos congelados forem usados para ajudar a Ucrânia, surge um problema de confiança em relação à União Europeia. Países que têm atritos com a União Europeia podem deixar de investir nela, porque podem temer que seu dinheiro também seja confiscado dessa forma. Além disso, a maior parte desses ativos está guardada em uma instituição de liquidação chamada Euroclear, na Bélgica. O principal obstáculo é o medo de que a retaliação da Rússia recaia sobre a Bélgica. Por isso, a União Europeia não pode usar agora os ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Agora, com o presidente europeu pressionando, a Europa mostra que está perdida. O presidente ucraniano, Gel Hanselki, afirmou em uma declaração no dia 21 de novembro que o país está em uma encruzilhada importante e enfatizou que nunca fará uma escolha que traia o povo durante o processo de negociação. Ele afirmou que a pressão sobre Ucrânia é maior do que nunca e que cada decisão tem grandes consequências.
Se aceitar as 28 cláusulas que envolvem ceder território, o futuro do país ficará abalado. Se recusar, terá que suportar consequências severas e atrasos e reduções. A relação com aliados-chave pode ser abalada, elevando o risco de isolamento político, enquanto a situação interna piora. Suspeitas de corrupção em grandes empresas de energia e aliados de CAI derrubaram a confiança no governo e aumentaram críticas à falta de liderança no parlamento. Com a prolongação da guerra, o povo está cada vez mais cansado. As críticas ao governo aumentam claramente nas pesquisas de opinião, e Zelensky enfrenta sua maior crise como líder em tempos de guerra. Até mesmo pessoas próximas ao gabinete presidencial estão alertando para sinais de divisão interna, levantando a possibilidade de que a influência de Zelensky nas negociações futuras possa ser enfraquecida. Enquanto isso, a Rússia adota postura mais agressiva e explícita. Há interpretações de que, com base no momento favorável nas linhas de frente recentemente, a intenção da Rússia é deixar claro que não será arrastada para uma fase de negociações. A queda iminente de Pokrovsk é vista como sinal da vantagem tática da Rússia e sua liderança na guerra psicológica. Em especial, a tática das pequenas unidades de infiltração que o exército russo está empregando foi projetada para maximizar o cansaço das tropas ucranianas e atrasar seu tempo de resposta. A Rússia, apesar das perdas, segue enviando tropas fragmentadas, aproveitando a dificuldade ucraniana em sustentar a intensidade numa frente tão longa. Pequenas fissuras em vários pontos enfraquecem a linha de frente e aumentam a pressão sobre as forças ucranianas. Nesse contexto, a Rússia parece ter ganhado confiança de que pode exigir recompensas maiores mesmo que aceite negociar. E o fato de Putin ter visitado pessoalmente o posto de comando para incentivar a liderança militar a continuar as operações também tem o objetivo de fortalecer a coesão interna e demonstrar sua determinação para uma guerra prolongada. A mídia estatal russa divulga amplamente a visita para mobilizar a opinião pública e há avaliações de possível intensificação de ofensivas no futuro. A comunidade internacional está muito dividida sobre esse plano de paz. O deputado republicano Don Baker mostrou preocupação, comparando a proposta a Munique em 1938. Ele alertou que esse plano de paz pode repetir o Acordo de Munique, quando potências europeias cederam os Sudetos da Tchecoslováquia à Alemanha para tentar conter Hitler. Hitler prometeu não expandir mais territórios, mas logo quebrou a promessa e a ordem europeia colapsou. Como resultado, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Por isso, Baker alerta que a Rússia pode agir ainda mais ousadamente após o acordo. Além disso, o comandante supremo das Forças Armadas da Suécia, o chefe do Estado-Maior Mikael Claesson, também expressou preocupações semelhantes. Ele afirmou que, se a Rússia obtiver algum sucesso no campo de batalha da Ucrânia, poderá tentar testar o sistema de defesa coletiva da OTAN. Ele afirmou que não só os países bálticos, mas toda a Europa podem sofrer pressão e que, dado o comportamento da Rússia, essa proposta de paz pode ser o início de um conflito maior. Essas críticas refletem a preocupação de que o acordo atual, embora pareça uma solução para parar a guerra, na verdade pode resultar em desestabilizar completamente a estrutura de segurança da Europa. Defensores da proposta de paz destacam problemas internos da Ucrânia e afirmam que a responsabilidade pela guerra não é só do Ocidente ou da comunidade internacional. Segundo eles, o governo ucraniano acumulou corrupção por anos e desperdiçou o apoio e capital internacional obtidos no início da guerra. Após escândalos de corrupção militar, surgiram controvérsias sobre suprimentos e incidentes que aumentaram a desconfiança, como problemas na mobilização e falhas na cadeia de comando, levando ao fracasso de operações que poderiam ter tido sucesso. Além disso, não faltam críticas de que as decisões autoritárias de Zelensky agravaram a situação no campo de batalha. Apesar da oposição de alguns assessores, ofensivas imprudentes e decisões políticas desconectadas da linha de frente causaram grandes perdas de tropas. A mobilização extra para compensar isso elevou o cansaço da população ao máximo. Nesse contexto, o grupo que apoia um plano de paz enfatiza que os pedidos contínuos de grande apoio estão sobrecarregando as economias ao redor, agravando a inflação internacional e a instabilidade do mercado de energia. Eles defendem que é preciso parar a guerra e restaurar a ordem internacional antes que seja tarde demais. Cresce a ideia de que, após a guerra, é preciso criar mecanismos de dissuasão para conter militarmente a Rússia e evitar novas agressões. Que tipo de desfecho essa paz trará? Como os historiadores do futuro avaliarão isso? Também estou curioso para saber o que vocês pensam. Por favor, deixem seus comentários também. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.